Estamos de volta com o TJ Goiás para falar sobre as regras eleitorais. As eleições vão ser no dia 6 de outubro deste ano, no primeiro turno. São mais de 4 milhões de eleitores. E para saber um pouco mais sobre o calendário eleitoral, eu converso com a Thaís Moraes, que é advogada eleitoral. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, TJ Goiás. Muito obrigada por estar aqui no primeiro programa do ano, ainda falando de um tema tão importante para todos nós, né? 2024, ano par, é ano de eleição. Vamos começar falando com o pessoal que não votou na última eleição. O que eles precisam fazer? Como é que eles vão regularizar agora a situação eleitoral? Então, para quem não votou na última eleição, ainda é possível fazer a sua justificativa e o pagamento da multa por não ter comparecido às urnas. É importante a gente lembrar que nosso Código Eleitoral prevê que até 150 dias antes da eleição, da realização do primeiro turno, esse cadastro precisa ser fechado, então essa regularização precisa ocorrer 150 dias antes da eleição. E, enfim, essa data é 8 de maio e para regularizar, ele pode optar pelo serviço online, hoje o TSE oferece essa opção digital, ou se dirigir ao cartório da zona eleitoral mais próxima. Comentei na chamada que são 4 milhões de eleitores. Quem são esses eleitores? Quem pode votar? Então, o voto aqui no Brasil, a gente tem que o nosso sufrágio é universal e o voto é obrigatório e presencial. E mais que isso, brasileiros acima de 18 anos têm a obrigatoriedade desse voto, sendo que de 16 a 18 esse voto é facultativo, acima de 70 também é facultativo e analfabetos também têm a faculdade de votar ou não. Estrangeiros e aqueles conscritos, que são os que estão a serviço militar, não votam. E quais são as penalidades para quem escolhe não votar? Então, o nosso Código Eleitoral, ele prevê o pagamento de multa e essa possibilidade a exigência, a obrigatoriedade dessa justificativa. Ocorre que se são reiteradas as ausências sem a justificativa ou pagamento de multa, até 3 ausências, sem nenhum tipo de ação do cidadão para essa regularização, esse título pode ser cancelado. E aí, essas são as penalidades diretas, mas indiretamente são diversas as consequências do não comparecimento às urnas e da não justificativa ou pagamento de multa. Porque a certidão de quitação eleitoral fica comprometida e isso compromete o gozo dos direitos políticos daquela pessoa. Ainda falando dessa parte um pouco mais burocrática, digamos assim, como é que o pessoal pode solicitar a transferência de títulos? Vai se mudar de um município para o outro? Como é que se organiza? O mesmo prazo que é para regularizar também vale para a transferência de município, né, de zona eleitoral. Tem até 8 de maio do próximo ano, ela pode ser feita via internet ou no cartório eleitoral, em que se é escrito ou que se pretende fazer essa transferência. Basta levar seus documentos pessoais, o comprovante de endereço que comprova que, de fato, a pessoa está residindo naquela localidade. Eu acho interessante a gente sempre falar desse prazo de 150 dias antes da eleição, porque ele serve tanto para transferência, tanto para regularização e para o alistamento, que é aquela pessoa que vai ter seu primeiro título de eleitor. Ali, depois do dia 8 de maio, esse cadastro é finalizado, fechado, porque começa o processo de organização da eleição. A gente fala, né, falou bastante que os eleitores têm prazos, mas os políticos também têm prazos. Como é que funciona para fazer o registro da candidatura? Como é que eles se organizam dentro do partido? Quais são as datas que a gente vai acompanhar nos próximos meses? Então, existem 2 classes de candidatos. Aqueles que já estão ocupando algum cargo, né, de poder ou de direção, e que precisam passar por um processo de descompatibilização, e aí é muito do caso concreto, alguns prevendo que 6 meses antes precisa descompatibilizar, 3 meses antes, e do próprio cidadão comum filiado a partido político. Lembrando que cada partido político tem seu próprio estatuto, que também prevê tempo de filiação e etc., para que possam candidatar. Mas, a nível geral, as convenções precisam ser realizadas de 27 de julho a 5 de agosto, né, pelos termos da lei. Após 5 de agosto, onde são aprovados os nomes desses partidos que serão candidatos, o partido tem até 15 de agosto para remeter à Justiça Eleitoral e efetivar o registro das candidaturas. Nas últimas eleições, o eleitor está convivendo muito com as chamadas fake news, notícias falsas. Hoje a gente já tem alguma legislação, tem algum debate de que os políticos que usam dessa maneira suja, né, dessa maneira errada de
levar à eleição, eles podem ser punidos? Como é que a gente observa essa questão da fake news hoje? Então, em que pese essa eleição especificamente ainda não ter as suas resoluções específicas aprovadas ou algumas alterações nas resoluções que já estão em vigência, nós temos uma resolução que trata sobre a propaganda eleitoral. E nela já se prevê uma série de penalidades e uma série de situações para que sejam analisadas não só a fake news especificamente, mas o uso indevido da tecnologia para a reprodução dessas fake news, o que é muito importante, né? Não só a produção da fake news, mas também a sua divulgação. Hoje o que a gente tem é o que foi vigente na última eleição, e esse é um debate que ele vai ser continuado, até porque hoje, a principal fonte hoje de regramento que a gente tem são as últimas decisões em processo em casos concretos. A gente ainda não tem uma legislação específica para combate à fake news, a gente sabe que o Congresso tem se movimentado nesse sentido, mas ela ainda não está em vigência. Então, essas decisões é que vão nos nortear. Eu sei que é um tema muito, muito importante e que, na minha opinião, vai ser mais uma vez central nessa eleição. Thais, como advogada eleitoral, quais são as principais infrações que você costuma observar durante o pleito? Olha, eu costumo pontuar já desde a pré-campanha. Eu acho que os limites das pré-campanhas que já estão postas, inclusive no âmbito do estado de Goiás, elas ultrapassam um pouco os limites da campanha eleitoral, até por uma falta de regramento muito claro. Eu sinto a falta desse regramento taxativo das pré-campanhas, porque em regra não pode fazer na época da campanha aquilo que não pode fazer na época da campanha, não pode fazer na pré-campanha. Mas isso não está imposto, isso vindo sendo discutido dentro dessas decisões e acaba que fica solto. Então eu acho que essas infrações, a partir de agora, serão mais cobradas, como prestação de contas de pré-campanha e tudo mais. O âmbito da propaganda em geral, porque a gente tem um limite muito tênue entre censura e o regramento sobre a fake news. E, enfim, acho que isso, assim, no dia a dia da eleição é o que mais segura a gente. Mas, no final das contas, a prestação de contas, nossa senhora, é uma situação cabulosa. Thais, muito obrigada pela sua participação no TJ Goiás, muito obrigada por estar aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e quero aproveitar para desejar um excelente 2024 e que esse ano seja um ano que as comunidades se preocupem de fato em discutir as cidades e fazer boas escolhas aí dos nossos representantes. E eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Esse foi o TJ Goiás especial para você entender um pouquinho melhor sobre o ano de eleição. Lembrando que você pode ver todas as reportagens pelo YouTube. Você pode também acompanhar a nossa programação pelo aplicativo PUC TV Play. Para seguir a PUC TV pelas redes sociais, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia nesse dia tão especial. Até amanhã. Amanhã eu volto com muito mais informação. Tchau!